Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula sobre o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós estamos estudando todos os versículos um por um. Já estudamos 3. Hoje vamos estudar o 4º versículo. Se você quiser assistir às aulas anteriores, elas estão aí na descrição, no playlist Apocalipse versículo por versículo. E também todos os slides que eu apresento na aula, eu estou disponibilizando no nosso site www.icp.com.br. É só acessar o site e lá você pode baixar aí no seu celular, no seu computador, tablet, todos os slides das aulas. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu subir a aula, você será avisado. Dá aí também o seu joinha, o seu likezinho para animar o professor, faça o seu comentário e me ajude na divulgação do nosso trabalho, do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Mas chega de moleza, vamos para o versículo de hoje. Apocalipse, 1º capítulo, versículo 4. Eu disse também em aulas anteriores que quando o versículo for bem simples, eu vou comentar mais do que um durante a aula. Quando houver alguma complexidade, alguma parte difícil de interpretação, aí eu ensino um só. Na aula passada eu ensinei 2. Nesta aula eu vou ensinar um só e você vai entender por quê. Vamos lá? Apocalipse, 1º capítulo, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A primeira palavrinha, João, nós já aprendemos. A tradição, a ortodoxia cristã atribui a autoria a João. Já ensinei isso em aulas anteriores. Porém, existe um grupo de estudiosos que o estilo da língua grega usada no Evangelho de João ser diferente do estilo utilizado em Apocalipse, dizem que esse João é um outro João. E como eu já ensinei, para nós não importa. O importante é que o livro é inspirado por Deus. Por exemplo, Hebreus. A carta aos Hebreus é autor desconhecido, mas nem por isso deixa de ser inspirado por Deus. Mas daqui para frente nós vamos sempre considerar João o apóstolo, o escritor do Evangelho e mais 3 epístolas, como o autor do livro de Apocalipse. Vamos em frente. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Bem, aí nós temos mais de uma interpretação para esse trechinho. 7 igrejas que estão na Ásia. Vamos verificar quais são elas? Eu coloquei o mapinha da Ásia Menor, é uma região que atualmente está na Turquia, então você está vendo tracejado aí de Patmos para as 7 igrejas que estão na Ásia. Bem, primeira questão, representam as igrejas da época. Quando os estudiosos, os arqueólogos foram fazer um estudo profundo, um levantamento destas igrejas, a questão geográfica, física destas comunidades, então foi localizado. Estas igrejas realmente existiram na Ásia Menor e, como eu disse, atualmente Turquia. Então veja, aqueles que interpretam o Apocalipse com uma visão preterista, ou seja, uma visão do passado, como se o fato já estivesse ocorrido, consideram que realmente esta carta foi destinada para aquelas igrejas locais, aquelas igrejas físicas. Aí, sendo 2 possibilidades. João escreveu, enviou a carta
para uma igreja, a igreja leu, enviou para outra e assim sucessivamente. Ou fizeram 7 cópias e distribuíram para 7 igrejas. Então esta é uma interpretação preterista, ou seja, quem acredita que o fato já aconteceu. Vamos para a segunda interpretação? Representam a Igreja Cristã Universal. Bem, como o número 7 é um número que nós vamos encontrar muitas vezes no livro de Apocalipse, em outros livros também, e simboliza o número da perfeição, então existe um grupo que interpreta como sendo simbolicamente a Igreja Universal de Deus, a igreja como um todo, distribuída no mundo. Então esta também é uma interpretação, Igreja Universal. Vamos para a terceira interpretação? Representam a igreja em qualquer época. Este grupo já interpreta que a igreja, estas 7 igrejas, representam as igrejas de qualquer época. E é verdade, quando nós examinamos, por exemplo, a nossa época, nós vamos encontrar as características mencionadas em Apocalipse nas igrejas atuais. Nós vamos estudar uma a uma, que é a sequência do livro, do que foi dito para estas igrejas, aí você vai entender melhor o que eu estou falando. Vamos para mais uma interpretação? Representam 7 estágios da história da igreja. Então veja, quando nós pegamos o que foi dito para cada igreja, isso nós vamos estudar mais na frente, o que foi dito para cada igreja, e estudamos história da igreja, nós conseguimos colocar em 7 períodos o que foi dito sobre estas igrejas. É um estudo muito importante, muito interessante e aceito também por um grupo de pessoas piedosas que estudam o livro de Apocalipse. Então, recapitulando as possibilidades de interpretação do texto. Então, representam as igrejas da época, representam a Igreja Cristã Universal, a igreja como um todo, representam a igreja em qualquer época, representam 7 estágios da história da igreja. Então veja, são estas as possibilidades para interpretar este trecho do texto. Existem outras interpretações, mas aí já são interpretações esotéricas, falando de astros e outras coisas que nem vale a pena. Estas são as mais aceitas. Então, se você for estudar sobre Apocalipse em alguma literatura, provavelmente você vai encontrar esses comentários. E você vai verificar que fica difícil descartar qualquer um destes argumentos. Nós podemos aceitar todos, sem problema algum, porque realmente eles se encaixam. Nós vamos ver isto mais na frente, quando nós entrarmos no estudo de cada igreja. Aí você vai entender melhor o porquê destas interpretações. Bom, vamos em frente. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Graça e paz é uma saudação cristã muito usada pelo apóstolo Paulo. Aí eu coloquei um versículo como exemplo, Romanos, no 1º capítulo, versículo 7. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a citação aí de Paulo. Então, veja, nós temos hoje mais de um tipo de saudação entre os irmãos. Paz de Deus é comum na congregação cristã, no Brasil. A paz do Senhor, essa saudação normalmente é usada pelos assembleanos e outras denominações também. E graça e paz, eu mesmo quando respondo e-mails à nossa equipe, nós usamos essa saudação, graça e paz. Tá? Então uma saudação bíblica nós vamos encontrar mais vezes e encontramos também nos escritos de Paulo. Até aí tranquilo, sem problema algum. E é uma saudação muito bonita, né? Graça é a graça de nosso Senhor Jesus, a graça de Deus. E a paz, também a paz de Deus, a paz de Jesus.
Tranquilão, vamos em frente. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, o que era e o que há de vir. Então, trechinho da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Se refere ao Pai, Deus, e ao Filho, Deus também. Então, nós vamos ver na sequência, no livro, no próximo versículo, nós vamos ver que também é uma referência a Jesus Cristo. Aí vai falar da Santíssima Trindade, embora indiretamente. O que é a Trindade? Essa doutrina que nós estamos sempre estudando. Nós cremos em um único Deus. Veja que até recebo comentários, pessoas que usam de má fé, falando que a Trindade é a crença em 3 deuses. Não. A palavra Trindade foi desenvolvida, foi usada pela primeira vez por Tertuliano, que viveu entre o ano 160 a 220 depois de Cristo, e a definição da palavra Trindade é que nós cremos em um único Deus, mas nós encontramos na divindade, em Deus, 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus, mas nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um único Deus. Isso precisa ficar muito bem claro. Eu tenho aulas aí no meu canal tratando só sobre essa doutrina. E esta doutrina, ela é muito importante, é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, do cristianismo histórico, do cristianismo ortodoxo. Então veja que importante. O Salmo 93, verso 2, diz assim: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Então, aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será, aquele que é eterno, está falando da eternidade de Deus. Então, o salmista está falando que Deus é eterno, que o Pai é eterno. Vamos em frente. Isaías capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tá vendo? Jesus também é eterno. Então o Pai é eterno, o Filho é eterno. Será que o Espírito Santo também é eterno? Vamos ver. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Então veja aqui, ó, Espírito eterno. Bem, então o Espírito Santo também é eterno. Bem, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo também é eterno, mas nós não cremos, isso é importante, nós não cremos em 3 eternos. Nós cremos em um único eterno, porque eternidade é um atributo da divindade. Está vendo como é maravilhosa a doutrina da Santíssima Trindade? Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um único Deus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, mas nós não cremos em 3 eternos, em um único eterno, porque eternidade é atributo da divindade. Portanto, recapitulando, doutrina da Trindade, o que significa? Cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que nós adoramos o Pai, adoramos o Filho, adoramos o Espírito Santo, mas adoramos o único Deus. Isso é importante, tá bom? Nós vamos ver aí mais atributos da divindade na pessoa do Filho. Nós vamos chegar lá. Bom,
João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aí está falando da eternidade. E dos 7 Espíritos. 7 Espíritos. Então aí eu coloquei o Espírito Santo, 7 anjos de hierarquia elevada. Então são estas duas interpretações. Existem outras interpretações, mas já não tem uma base bíblica, não são tão aceitas. Estas duas são as mais aceitas. Então, deixa eu falar primeiro aqui do grupo que interpreta que esses 7 espíritos são 7 anjos de hierarquia elevada. Olha que interessante. Serafins ou querubins, não tem isso na Bíblia, não tem essa explicação. Então alguns interpretam, e nós respeitamos essas pessoas, são pessoas piedosas, tementes a Deus. Estas pessoas interpretam que estes 7 espíritos são 7 anjos de hierarquia elevada. Bem, outros interpretam como sendo o Espírito Santo. E utilizando aí uma linguagem simbólica, porque o livro de Apocalipse nós já estamos aprendendo que existe também a linguagem simbólica, e nós vamos ver muitos símbolos daqui para frente, inclusive o número 7, simbolizando a perfeição. Nós vamos encontrar mais vezes o número 7. Para aqueles que interpretam como sendo o Espírito Santo, este grupo faz uma citação muito interessante. Vamos ver uma citação bíblica do Antigo Testamento, que está em Isaías, no capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então o texto está falando do Espírito Santo por meio do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. E veja que são 7 colocações. Senhor, primeira vez, sabedoria, segunda, entendimento, terceira, conselheiro, quarto, fortaleza, quinto, conhecimento, sexto e temor, sétimo. Então veja, esse texto está falando do Espírito Santo e mencionando 7 características do Espírito Santo. É um Espírito só. Então, para quem interpreta que estes 7 Espíritos é uma referência ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é perfeito. Então não são 7 Espíritos. É uma forma que o autor recebeu a revelação, recebeu de Deus, para falar do Espírito Santo. Então existem essas duas interpretações. Ou são 7 anjos de hierarquia elevada, que estão lá junto de Deus, ou o próprio Espírito Santo. Não que ele seja dividido em 7 partes, não, é um único Espírito, mas numa linguagem simbólica, e usando o número 7, o número da perfeição, para fazer uma referência ao Espírito Santo. Tá vendo que está ficando complexo, mas é isso que você vai encontrar na literatura, estas interpretações. Vamos concluir? João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, diante do seu trono, encontra-se nos mais elevados céus, portanto devemos entender como autoridade e glória. Então veja, para que pudéssemos entender, então Deus está dando uma revelação para João. Nós já aprendemos no primeiro versículo sobre isso. João vai registrar. Quando fala de trono, nós temos na nossa mente o trono físico, o trono de um rei, majestade. Nós vemos isso em filmes, até em museus. Então precisa de uma linguagem para que possamos entender, porque nós somos limitados. Então quando fala trono de Deus, se Deus é espírito, pense
na glória de Deus, na majestade de Deus. Por quê? Porque o livro de Apocalipse usa muito simbolismo. Vem na nossa mente uma imagem, vem de forma física, que nós temos armazenado na nossa memória, o que é um trono. Mas entenda nessa linguagem de simbolismo como majestade, como um lugar mais elevado que se possa imaginar, que foge da nossa compreensão, ok? Vê que a coisa tá melhorando, tá ficando um pouquinho mais complexo, mas durante a semana você deve ler o versículo, pesquisar em outras fontes, mas com certeza você vai ficar dentro do que eu apresentei na aula de hoje. Existem até outras interpretações, mas já são esotéricas, não tem nada a ver com a interpretação bíblica. Tranquilão? Na próxima aula nós vamos para o 5º versículo. Não esqueça de estudar o versículo durante a semana, consultar na palavra de Deus, em outras bíblias de estudo, para você ir enriquecendo, adquirindo cada vez mais conhecimento. Não precisamos de pressa. O importante é que nós começamos. Não se esqueça que estes slides eu vou deixar disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se não é inscrito no canal, faça a inscrição, dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu subir a aula, você já será avisado. Dá um joinha aí para animar o professor, faça seu comentário e ajude na divulgação do nosso trabalho. Como eu disse, o nosso objetivo é único: o ensino da poderosa, da genuína Palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.